O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Muitos dos casos de câncer coloretal podem estar relacionados a fatores preveníveis, como escolhas alimentares, tabagismo e atividades físicas feitas regularmente. Mas quem vai trazer mais informações sobre este tema é a médica oncologista, a doutora Maria Luísa Ludermir. Doutora, explica pra gente quais os sintomas de alerta quando se trata do câncer coloretal. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, obrigada pela oportunidade. Então, os cânceres coloretais, eles são aqueles que acometem o intestino, pode estar em todo o intestino ou na parte do reto também. Eles são tumores muito frequentes na população. Hoje, no Brasil, ele é o terceiro mais incidente. E, normalmente, os sintomas, eles aparecem quando a doença está mais avançada, que pode ser um sangramento retal, uma mudança do hábito intestinal, fezes em fita, né, que fica bem fininha, dor abdominal que não melhora, mal-estar, anemia, e aí esses são os principais sintomas, mas normalmente de uma doença um pouco mais avançada. E, doutora, por que só procurar um especialista quando esses sintomas aparecem pode ser perigoso? Porque o câncer coloretal, mais de 75% das vezes, ele nasce como uma lesão pré-maligna. Então, a gente tem a oportunidade, né, de fazer um exame, como a colonoscopia ou a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que detectaria essa doença antes do início realmente de um câncer. Então, no momento que ela ainda é uma doença benigna, a gente consegue fazer essa detecção. Então, a partir dos 45 anos, para algumas instituições e para outras, né, a partir dos 50 anos, todo mundo deve fazer colonoscopia e pesquisa de sangue oculto nas fezes, né? Um ou outro, aí isso vai ser definido pelo médico que acompanha o paciente. Doutora, em alguns estudos recentes, eles apontam a ligação entre o câncer coloretal e o vírus do HPV. A vacina contra o HPV, ela pode ajudar na prevenção a este tipo de câncer, segundo esses estudos? O que é que se sabe da relação do HPV com o câncer coloretal? Então, o HPV, ele é um vírus que pode transformar, né, as células e isso pode causar câncer. Então, o principal câncer relacionado ao HPV é o do colo do útero, mas existe sim associação entre tumores do canal anal e reto com HPV. Então, a gente sempre orienta que meninos e meninas a partir dos 9 anos devem fazer a vacina contra o HPV para prevenir de vários tumores, dentre eles canal anal e uma relação menos definida com o câncer de reto. E, doutora, além da vacinação, de acordo com o que se diz a OMS, quais outras atitudes podem ser tomadas para garantir um estilo de vida mais saudável e evitar esse tipo de câncer, por exemplo? Então, a adoção, né, de bons hábitos de vida, ele realmente é responsável por uma redução importante de risco de câncer. Então, em torno de 30% dos tumores, eles podem ser evitados quando a gente tem ativo, né? Então, a gente faz atividade física, isso se diz assim, 150 minutos de atividade física por semana. Quando a gente reduz o consumo de carne vermelha, embutidos, enlatados. Então, carne vermelha, a orientação da Organização Mundial de Saúde é que a gente coma no máximo 500 gramas por semana. E evitar realmente, tirar da nossa dieta os embutidos, os enlatados, porque realmente fazem muito mal. Evitar tabagismo e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Então, são essas mudanças, né, na nossa vida, implementações de melhoria dos hábitos de vida que podem reduzir bastante o risco de ter um câncer, inclusive o câncer coloretal. Para a gente encerrar, a senhora gostaria de deixar mais algum alerta sobre esse tema tão importante? Sim, gostaria sim. Então, a gente tem visto uma mudança no perfil epidemiológico dos pacientes com câncer coloretal. Então, antes era sempre uma doença de idosos, a partir de 50, 60 anos é que a gente começava a ver, né, a diagnosticar.
E hoje isso tem acometido pacientes mais jovens. Então, se você é um paciente de menos de 50 anos, mas tem algum desses sintomas que a gente conversou aqui, que é anemia de causa inexplicada, uma perda de peso que não está associada à dieta, fezes que ficam em forma de fita, alteração do hábito intestinal, um surgimento de uma constipação ou de uma diarreia que não existia antes, você deve sim procurar um médico, que pode ser um clínico, pode ser um gastro, pode ser um médico do posto, para ser avaliado e, se for necessário, você pedir os exames para diagnosticar o mais precoce possível o câncer que possa estar aí acometendo essa pessoa. Muito obrigada, doutora. Obrigada, um bom dia a todos. E no Moído do Dia de hoje, nós conversamos com a médica oncologista, a doutora Maria Luísa Ludermir, que trouxe informações sobre o câncer coloretal, que tem apresentado todos os anos cerca de 40 mil novos casos. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.